Senhoras e senhores, aqui da Central Fluminense, muitas informações neste vídeo. Ação fechada. Ex-técnico do Fluminense perde na justiça. Também, ex-Flu está convocado para a sua seleção. Também tem parcial contra o Alianza Lima e os classificados até aqui da Copa do Brasil. E o Fluminense pode enfrentar qualquer uma equipe. Eu vou falar como que está a situação da Copa do Brasil. Então deixa o seu like, ative as notificações. A Central Fluminense não para de crescer por aqui. Então vamos embora porque tem muita informação para contar para vocês. Começar falando aqui da parcial de ingressos para Fluminense e Alianza Lima. O Fluminense, por meio das suas redes sociais, trouxe que a primeira parcial mais de 25 mil bilhetes comercializados, né? O check-in da galera dos primeiros planos de sócio. E cada dia que passa vai abrindo mais. É importante lembrar, o jogo é na quarta-feira, 9h30 da noite, no Maracanã, com transmissão da TV Globo, da ESPN e também do Star Plus. Fluminense já está classificado, Fluminense já está garantido como primeiro do grupo. E agora ele busca essa vitória para ficar muito bem ranqueado entre os primeiros colocados da Copa Libertadores, para sempre decidir em casa até as semifinais. Eu acho isso um fator muito importante, apesar de, na temporada passada, quando a gente foi campeão, nas quartas e nas semis a gente decidiu fora. Fluminense contra o Argentino Júnior decide no Maracanã, resolve, empata lá na Argentina, vence aqui no Rio. Contra o Olímpia, o Fluminense vence no Rio, vence no Paraguai. Contra o Inter, empata aqui no Rio e vence de uma maneira que a gente sabe muito bem. Aquele dia 4 de outubro, né? Seu 4 de novembro é o título. 4 de outubro também foi uma noite memorável para a torcida tricolor. Então a expectativa é de um Maracanã lotado contra o Alianza Lima. Por mais que o Fluminense já esteja classificado, a torcida do Fluminense adora, gosta desse tipo de jogo, gosta de estar em partidas, em noites de Copa Libertadores no Maracanã. E eu acredito em 50 mil torcedores aí até quarta-feira. A gente vai atualizando você, torcedor tricolor, de acordo conforme forem saindo mais parciais dessa partida, tá certo? Torcedor do Fluminense tá chateado, tá desconfiado por conta do momento da equipe, apesar dessa boa campanha, a gente pode dizer assim, pelo menos em resultados na Copa Libertadores, o futebol jogado não vem agradando. O Fernando Diniz renovou o contrato até 2025 e mesmo assim a torcida questionou, né? Teve protesto lá no CT contra as improvisações do Fernando. Também nas redes sociais, quando o Fluminense anunciou, a torcida não gostou muito, reclamou, chiou. Então não é um bom momento do Fluminense em campo, em desempenho com a torcida, mas a torcida segue fazendo a sua parte, seja no Maracanã, seja fora de casa. Eu lembro aqui, eu estive em Santiago junto com o Capuano. Cara, a gente botou 2.000 tricolores lá em Santiago, jogo fora de casa, dia de semana. Então a torcida do Fluminense tem uma conexão muito especial com a Copa Libertadores e com o time do Fluminense, porque a gente tá com o Flu aonde ele estiver. Beleza? Então tá aí essa informação para você que não é sócio e quer ir para esse jogo. Já vai abrir a venda para não sócios e eu acho que vai dar para muita gente garantir o ingresso. Deixa eu falar aqui de um ex-Fluminense, estava até aqui há pouco tempo. Eu tô falando do Alan Carvalho, voltou em 2022, aquela coisa, vai ser o substituto do Fred. Só que ele não rendeu tanto bem. Hoje ele está no King da West Coast da China, voltou a ser convocado para a seleção chinesa. Importante sempre lembrar, ele se naturalizou em 2019 para defender o país asiático e retorna à lista após estar ausente desde fevereiro de 2022. Os jogos acontecem entre dia 6 e 11 de junho
contra a Tailândia e Coreia do Sul, válidos pelas eliminatórias asiáticas para a Copa do Mundo de 2026. Abre aspas aí para o Alan, motivado e feliz pelo reconhecimento do trabalho nesse retorno promissor ao futebol chinês pelo Qingdao. Seguir focado para entregar sempre o melhor em campo agora pela seleção e avançarmos de fase nas eliminatórias. Ele anotou 5 gols e contribuiu com 2 assistências nessa temporada lá no futebol chinês. Pelo Fluminense, ele teve 2 passagens, somando 101 jogos e 29 gols, além do Brasileiro de 2010. Também teve o título Carioca de 2023. Valeu demais, Alan. Ele já tinha saído, né? Antes do título da Libertadores, então não pôde, né, conquistar a glória eterna conosco, mas tem um carinho do torcedor do Fluminense. Infelizmente a segunda passagem não foi nem como o torcedor do Fluminense gostaria, né? A gente tinha uma expectativa boa do Alan, né? E acho que até por parte do jogador, ele sai ali sem nenhum problema, né? Sai até de uma forma amigável. Realmente a gente percebia que ele não estava conseguindo render o que ele já rendeu um dia. Boa sorte para o Alan na sua carreira, que ele tenha muito sucesso lá no futebol chinês e também na seleção chinesa. Quero mandar agora um abraço para a galera que está sempre acompanhando a Central Fluminense nos vídeos. Ó, eu vou mandar um abraço pro Assis de Minasul, Goiás, pro Alzimar de Cabo Frio aqui no Rio de Janeiro, para Joanarina, Porto Velho, também pro Paulo Rache do Rio de Janeiro, pro Manuel de Gurupi, Tocantins e pro Jovino de Goiânia, Goiás. Valeu demais pela participação de vocês. Ó, deixa o seu like, ative as notificações, comenta aí sobre já essas notícias que eu trouxe nessa parte pré-abraço. E fique comigo até o final. Escreva aí da onde que está assistindo, que a gente vai mandar um abraço para você nos próximos vídeos. Tem 2 pautas importantes para comentar ainda. Gente, vamos falar sobre Oswaldo de Oliveira, porque saiu uma notícia muito peculiar, eu diria, né? E eu achei bem absurdo, né? Ele tentar ganhar dinheiro do Fluminense na justiça, porque segundo o GE, o ex-técnico do Flu perdeu uma ação movida contra o clube no TST, Tribunal Superior do Trabalho, no qual pedia um valor de mais de R$1.800.000, alegando danos morais, verbas rescisórias, dispensa imotivada, além de outros itens. O Fluminense, por sua vez, não terá necessidade de indenizar o Oswaldo. Ele pedia reparação ao Flu depois de uma polêmica com o meia Paulo Henrique Ganso. Vale lembrar que ambos trocaram xingamentos no banco de reservas antes dele ser demitido em 2019. Ele entrou na justiça no ano de 2020, quando deu a entrada com o processo na 42ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, no início de mês de agosto. Com a perda dessa ação no TRT, ele decidiu recorrer no Tribunal Superior do Trabalho, mas a 6ª turma do TST manteve a decisão, entendendo que o Flu não teve culpa pelas ações de seus torcedores, que saíram em defesa do atual camisa 10 na discussão com o treinador. Oswaldo de Oliveira também solicitou gratuidade de justiça ao pagamento de custos e de despesas, também não foi aceito pelo TST. Então, no final de tudo, o Oswaldo ainda vai ter que pagar aí os custos processuais dessa ação. E é uma questão meio louca, né, cara? A discussão dele com o Paulo Henrique Ganso, o que tem a ver o Fluminense com isso, né? Foi uma treta dele, a torcida ficou do lado do Paulo Henrique Ganso, o Oswaldo, inclusive, deu dedo para a torcida do Fluminense, né? Como que ele tá pedindo danos morais se ele também foi todo agressivo, xingou o Ganso, deu dedo pra torcida? Então, assim, tá tudo errado. Vamos parar com essa sacanagem aqui. O Oswaldo parecia que tava querendo ganhar um dinheiro aí em cima do Fluminense por nada. Aí alegou também dispensa imotivada, mas o Fluminense, cara, como empregador, ele dispensa quem ele quiser. Da mesma forma que ele contratou, ele pode dispensar a hora que ele quiser. Ó, fulano, não quero mais seus serviços, um abraço, acabou. Né? Então, assim, são questões, cara, que eu vejo um absurdo.
Como que pode a pessoa querer processar por nada? Por uma questão que não tem o controle do clube. O clube não fez nada de errado na passagem dele ao Fluminense. Mesma coisa, o Hudson depois processou o Fluminense também. Cara, assim, uma coisa é você processar com motivo. Eu lembro sempre do caso do De Amores, né? Que as lesões dele, a forma que o Fluminense tratou dele não foi a ideal, a melhor. Aí sim, ele entrou na justiça. Aí beleza, o Fluminense errou, pode entrar. Ou a galera que foi demitida pelo WhatsApp também. Show, tá no direito, não é porque eu sou tricolor que eu vou... Pô, cara, eu vou falar que o cara não tem direito. Tem direito, o Fluminense é empregador como qualquer outra empresa. Agora, nessa questão aí, tá de sacanagem, né? Chega a ser piada querer quase 2 bilhões de reais por uma questão que não corre nas mãos do clube. Mas que bom que a justiça entendeu assim e o Oswaldo vai ter que ainda arcar com os custos dessa ação que ele perdeu. Vamos falar da Copa do Brasil, porque muitos torcedores que eu conheço do Fluminense acham que tá na hora do Fluminense ganhar a Copa do Brasil. Então vou falar aqui como que tá a situação atual depois dessa semana, porque teve muitas definições. A Copa do Brasil já conheceu 13 dos 16 clubes que disputarão as oitavas de final. Nessa quinta-feira, São Paulo, Palmeiras, Bahia, Goiás e CRB se juntaram ao Atlético Goianiense, Atlético Mineiro, Botafogo, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Red Bull Bragantino e Vasco na quarta fase da competição. Restam apenas as definições dos 3 confrontos envolvendo clubes gaúchos que foram adiados por conta das enchentes. O Grêmio e Operário de Ponta Grossa foi 0-0 o jogo lá no Paraná. A volta seria com o mando do Grêmio. Atlético Paranaense contra Ipiranga foi 2-1 para o Ipiranga, lá em Erechim. E também Internacional e Juventude com os 2 jogos ainda a serem realizados. Também por conta da situação envolvendo os clubes gaúchos, a CBF ainda não agendou a data para a realização do sorteio que irá definir os jogos das oitavas, que dessa vez será livre. Ou seja, gente, sem separação por potes, como ocorreu antes da terceira fase. Assim, não há limitação de confronto, sendo possível os clássicos estaduais, né? Fluminense-Flamengo, Fluminense-Vasco, Fluminense-Botafogo, Vasco e Flamengo, Botafogo e Flamengo, enfim, Botafogo e Vasco, enfim, os clássicos paulistas, enfim. É uma coisa que já pode rolar. Inclusive, ano passado teve Fla-Flu e, infelizmente, o Fluminense foi eliminado. As oitavas de final estão previstas para serem disputadas nas semanas do dia 31 de julho e 7 de agosto. Então, tem essas equipes que eu já falei aqui classificadas, né? Atlético Goianiense, Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Corinthians, CRB, Flamengo, Fluminense, Goiás, Palmeiras, Red Bull Bragantino, São Paulo e Vasco. E aí a gente pode já considerar aqui, claro que depende muito dos resultados, né, de Inter e Juventude, de Grêmio e Operário e também de Atlético e Ipiranga, mas as equipes mais fracas aí que tem são o CRB e Goiás, que são times de Série B tradicionais, né? Talvez o CRB seja mais fraco que o Goiás. O Goiás, ano passado, ainda jogou a Série A, costuma ter equipes que incomodam bastante, né, no cenário nacional. Então, assim, dá pra gente falar que a Copa do Brasil vai começar a partir de agora. Não é nenhum absurdo falar isso, não. E o Fluminense já pode ter um confronto grande nessa próxima fase, mas a gente torce, né? Torcer é sempre bom pra gente pegar um adversário. Quem sabe o Fluminense pega um CRB, quem sabe o Ipiranga passa do Atlético Paranaense e a gente pega o Ipiranga. Pra mim, cara, quanto mais fácil for o caminho, o Fluminense for chegando longe, melhor que a gente vai criando casca na competição. Então, essas eram as informações. Torcedor tricolor, muito obrigado por ficar comigo até o final. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.